Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Juntos pela Família. Eu sou Thaís Messias, psicanalista clínica e com vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. E ao meu lado está o meu esposo, que hoje é representante da Associação Fempipice aqui na nossa cidade. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, Léo. Seja bem-vindo. Essa é uma iniciativa que visa trazer o resgate da família, que hoje nós percebemos que a família, de modo geral, tem se perdido diante do mundo, da sociedade, de tantas coisas que vêm acontecendo que, inclusive de propósito, né, a gente vê um ataque muito incisivo diante da família. Por isso dessa iniciativa, para poder promover os valores familiares e resgatar também as famílias que estão se perdendo pelo caminho. Isso aí. Bom, e hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos abordar o tema Feridas da Rejeição e a fragilidade das famílias hoje. E para então, né, algo que desde que eu me formei em psicanálise, eu tenho desenvolvido, tenho estudado muito, um assunto que me chamou muita atenção, até porque nós passamos por essas feridas, são as feridas emocionais. Então, para isso, para esse primeiro tema, hoje nós trouxemos ao que é essa ferida, né, e formas de conduzir dentro da família para que essa ferida não sobressaia e destruam, né, laços que são tão importantes, né, dentro de uma família. Então, a ferida da rejeição, ela pode ser concebida desde o feto, né, quando a gente está ali numa gravidez, por exemplo, indesejada, quando o casal ele não está esperando e vem a notícia, né, e o que fazer agora? Como agir? E aí, muitas vezes, a mãe começa aquele pânico, eu não quero essa criança, eu preciso tirar, e aí todo aquele anseio, a mãe, ela já tem a conexão com o feto, né, desde a formação. E quando a mãe começa com esse processo de eu não quero, aquela ferida, ela já pode ser formada, né? Então, a ferida da rejeição, ela é aquela ferida mais, que eu considero assim, mais forte, porque desde a concepção ali, desde o feto, já pode vir à tona traços dessa ferida, né? E toda ferida, ela trabalha na nossa formação de caráter, né? Quando a gente é traumatizado ali por uma dessas feridas, elas podem moldar a forma como a gente enxerga o mundo, né? Então, algo que a gente conversa muito sobre essas feridas. E a ferida, ela não, às vezes, ela não precisa ser dita, né? A ferida da rejeição em si, ela precisa apenas ser percebida. E aí a gente tem casos, né, que entram muito na questão da falta de diálogo, né, na ausência de diálogos entre as famílias. A criança tá ali, o pai chega, por exemplo, do trabalho, exausto, e aí ele vai para o sofá, vai descansar, e aquela criança ela só quer um pouco de atenção. E o pai fala para ela: "Olha, depois a gente brinca, não é hora e tal". E aquilo ali, a forma como foi falado, já começa a criar crenças nessa criança de que ela não é boa, de que ela não é amada, e isso molda traços lá na vida adulta, né? Quando desde pequeno se não foi trabalhado, se não foi mostrado que há outro caminho para essa criança, ela vai crescer e intensificar a ferida da rejeição nela, e em relacionamentos futuros vai vir à tona traços lá da infância que não foram curados. Então, as feridas emocionais, num contexto geral, elas surgem principalmente ali na primeira infância. Não que você não possa ser traumatizado na vida adulta, né? Não que você possa vir a ser ferido por essas feridas emocionais. Porém, lá na infância, a gente vê que são mais fortes, né? E aí ela não precisa de ser intencional, né? O pai ali que rejeita a família, né? Que deixa a mãe grávida, não precisa ser intencional dessa forma. Basta ter uma mãe cansada, um pai exausto da rotina e não dar aquela atenção devida à criança, já é o suficiente para você estar intensificando no seu filho uma conduta de que ele vai desenvolver ao longo da vida, né, na formação Uhum. de caráter dele. E E aí entra nisso, a gente precisa levantar um aspecto que é muito importante, que é o ponto de vista, a empatia, a sua visão de mundo. Porque a gente está muito acostumado a ter uma visão de que as pessoas percebem o mundo da mesma forma que a gente percebe. E isso é um engano, é um erro assim, muito sério. Porque o mesmo evento, ele pode estar acontecendo de formas diferentes para pessoas diferentes. A gente pode citar o exemplo de uma festa. Podem estar dois amigos lá na festa, um pulando e falando e tudo, e se divertindo, e depois, quando vai comentar com um outro amigo, o cara vai falar: poxa, nossa, a festa tava incrível, tava bombando, cheio de gente, e tava um som incrível e tudo. E aí chega esse outro amigo que tava na mesma festa, no mesmo ambiente, e aí, pô, fiquei sabendo que a festa foi incrível, né? Foi ótima. Nossa, não, tava terrível. Tava lotado, tava cheio demais, não tava bacana. O som tava muito alto. Nossa, não, tava
terrível. Preferia ter ficado em casa. Então, duas pessoas vivendo a mesma coisa, elas vão ter percepções completamente diferentes. E isso, para a família, isso é amplificado. Em relacionamentos amorosos, onde existe um casal que está vivendo o mesmo ambiente, os dois vão ter percepções de mundo, de realidades completamente diferentes. E isso a gente tem que ter empatia. Por isso tem um livro que a gente acha muito bacana, né? Que é As 5 Linguagens do Amor, que a gente começa a ser inserido ali em uma outra realidade, em uma outra percepção, em uma outra visão. Vai ter um momento que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas em que ponto que a gente vai conectar tudo isso que está acontecendo nessa questão das feridas emocionais? Você pode ter dois filhos diante de uma mesma realidade que vão ter percepções diferentes. E essa questão das feridas, elas vão acontecer diante da visão da criança. Muitas vezes, qual que é a visão do pai? Eu tô me esforçando, eu tô trabalhando, eu tô me lascando aqui para poder dar o melhor para minha família. Essa é a visão de mundo do pai. E ok, não tem nada de errado com isso. A questão é que qual que vai ser a visão do seu filho? A visão daquela criança que tá ali querendo um pouco de carinho, um pouco de atenção. Ela não vai parar para pensar que, nossa, olha só, meu pai tá dedicando aí 14 horas por dia para poder nos dar uma vida boa. Não, ele vai perceber a ausência. Ele vai olhar ali e perceber que o pai dele, meu pai não me ama. Meu pai não me quer aqui porque ele não tá presente. E aí entra aquela questão, né? Assim, na minha experiência com crianças e adolescentes, a gente vê muito o pai reclamar: ah, o meu filho é muito custoso, meu filho não me obedece, meu filho não me respeita, o adolescente, ele não quer ficar em casa. Mas aí vai muito da conduta, né? De como foi essa criação inicial, né? De como você passou para o seu filho a percepção de que você estava ausente naquele momento, porque você precisava trabalhar para dar o melhor para ele. Então, o diálogo, ele é a base de tudo, né? Quando o Léo trouxe a questão do livro As 5 Linguagens do Amor, é muito importante, inclusive as feridas emocionais, elas dosam qual vai ser a minha linguagem, né? Então, dependendo da ferida que eu desenvolvi, que eu tenho, ela trabalha na minha formação de caráter, e aí eu vou me comunicar em uma linguagem diferente. A questão das 5 linguagens, a gente pode trazer em um outro momento, que é um assunto muito gostoso de falar, e dá muito assunto, é muito conteúdo. Então, nesse momento, a gente falando um pouquinho sobre a ferida da rejeição, as feridas em si, é como se a gente cria máscaras nessas feridas para que a gente consiga sobreviver nesse mundo, né, nessa selva. E aí a ferida da rejeição, quem desenvolve essa ferida, ela cria-se uma máscara. É como se fosse um band-aid em cima de uma ferida. Em vez de eu ir lá fazer um curativo, eu coloco um band-aid para que eu não sinta tanta dor. E aí a pessoa que desenvolve essa ferida, ela cria-se a máscara do escapista. Ela quer o tempo todo escapar de situações, né? Aquela pessoa franzina, aquela pessoa ali que prefere ocupar pouco espaço, de não demonstrar que, eu não tô aqui, eu tô aqui, mas você nem tá me vendo. Tenta passar despercebido em situações. E aí tem um outro ponto que no relacionamento afeta muito. E aí cabe muito o diálogo, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque o diálogo eu acho que tem que ser a base de tudo, de qualquer relacionamento. Mas a gente entra muito naquelas pessoas que vai para um extremo. Ela, no menor ponto de entender que o outro vai a deixar, ela já deixa antes, né? Acontece, por exemplo, a gente tem um relacionamento no qual o parceiro, ele liga todos os dias para aquela pessoa, todo dia à noite ele liga, ele tá ali presente, só que tem um dia que ele tá tão cansado que ele esqueceu de ligar. E aquela pessoa, ela já pensa assim, aqui tem a ferida da rejeição. Cara, ele não me ligou. Se ele não me ligou, então ele vai me deixar. Eu vou deixar ele antes. Talvez o cara tá até pensando em casamento, ele tá até querendo seguir a vida, encontrou a parceira bacana. Só que ela, por ter aquela ferida, ela sente assim que ela vai ser rejeitada de novo. E aí a máscara do escapista, né? A pessoa escapista, ela quer fazer o quê? Vou abandonar logo, vou deixar logo essa pessoa. E a gente entra nessa sociedade, né? Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, né? São pessoas feridas, na verdade. Não é porque a gente não precisa do outro, né? E como a gente precisa uns dos outros. Mas me lembra muito o movimento do feminismo. Não te lembra isso, Léo? É verdade, eu tava até pensando nesse respeito, porque quando você vê essa busca incessante por autonomia, essa afirmação quase compulsiva de que não preciso, eu não preciso de você, eu não preciso de outro, sou totalmente autossuficiente. Como cidadão, como ser humano incluído numa sociedade, eu tenho plena consciência de que eu sou dependente, né?
Imagina, a gente vê muitos desses filmes, né, de apocalipse e tudo. Imagina você numa situação que você tá sozinho no mundo, acabou toda a humanidade. E aí, como é que vai ficar? A princípio, não, eu vou. Tem aqueles contos, né, onde você fica indo em supermercados, você tem uma variedade ali, não, tô tranquilo, vou sobreviver. Mas depois de um certo tempo tudo acaba, né, apodrece, não tem mais como renovar. E aí, você vai cultivar a terra, você vai fazer plantio, você vai estar na indústria para poder montar as coisas. é, Logo vai acabar a energia, logo vão acabar as coisas. E aí, você volta para a era das cavernas. Você seria capaz de sobreviver em uma selva sozinho, né? Tem pessoas que são capazes, né? Mas eu tenho plena consciência de que existe uma interdependência na sociedade. E aí entra esse lado das mulheres buscando essa reafirmação, buscando essa autonomia incessante de que não preciso e tudo. Isso mostra uma ferida. Fica evidente, não tem como você chegar nesse ponto. Eu lembro de uma declaração de uma feminista falando que, não, nós não precisamos de homens, o mundo seria um lugar melhor se não existissem homens. E aí, nessa afirmação, assim, que extrapola um pouco, né, Cruel, né? mostra uma ferida muito forte ali, porque é um exagero muito grande, não, o mundo seria um lugar melhor, então você não vai ter nem relacionamentos, você não vai ter nem famílias mais, você se perde completamente para esse caminho. Então, isso denota o quê? Que provavelmente houve um abandono ali, houve, no caso, que é a ferida que a gente está abordando Rejeição. hoje, é a rejeição. Imagina a visão dessa criança quando, por exemplo, eu não sei qual que é o caso, não estudei essa história a fundo, mas eu imagino que houve um momento em que o pai abandonou essa família, esse lar. E aí ficou a mãe cuidando dessa criança. A rejeição ali foi muito forte, né? Às vezes existia um amor muito forte ali dessa criança com o pai, e aí quando abandonou, a visão de mundo dessa criança foi de que realmente os homens são maus e o mundo é um lugar melhor sem os homens, porque essa mãe cuidou muito bem dessa criança. Existe também outro caso, né, onde foi um pai abusivo, né, foi um pai que realmente tratou mal essa família, essa mãe, essa criança, e aí gerou essa ferida. A verdade é que não tem como ser um pensamento saudável, né? E eu sendo empático com essa moça que ficou buscando isso, que acha que isso seria uma solução. Ela vê uma ferida, ela sente a dor e busca uma forma de estar compensando isso, de estar buscando essa cura. E pode ser esse o caso. O feminismo, ele chega entregando algo que seria utópico, maravilhoso. Olha só, essa fantasia maravilhosa de que um mundo sem homens seria muito melhor, seria maravilhoso. Deixa eu te mostrar aqui. E aí entra a narrativa da tragédia, que é o homem, que o homem cria muitos problemas e tudo. Aí entra a questão da política, né? Porque você vê essas soluções bonitinhas, né, de grupos políticos criando vários problemas, dividindo a sociedade em várias minorias, onde cada um pega a sua parcela. Não, eu sou o cuidador dessa minoria, o outro é o cuidador daquela minoria ali, aproveitando o quê? As feridas, né? Pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas buscando um porto seguro, buscando uma cura, são às vezes alienadas por conta desse jogo político. Então eles não passam de peões. E isso é uma tristeza. Justamente por isso que a gente vem trazendo esse projeto oferecendo a cura, né? Mas na raiz do problema, uma cura de verdade, que ela está dentro de cada um. Não é o Estado que vai prover, não é aquela liderança que fala sobre uma utopia que vai chegar ali e vai resolver, não. É olhar para dentro de si, reconhecer essa ferida, identificar isso em si, identificar esses padrões e a partir daí começar a buscar uma cura. E a cura começa dentro da família, né? Por isso, do desenvolvimento desse projeto, né? Porque em toda essa experiência que nós temos à frente de lidar com famílias, famílias quebradas, famílias desestruturadas, nós vimos a necessidade de levar um pouco do nosso conhecimento, né? Para que vocês que estão nos ouvindo também usem essas ferramentas a fim de sanar problemas que hoje parece pequeno. Quando você tem um filho em casa que começa ali as primeiras birras e tudo, é um problema pequeno. Só que essa criança ela vai crescer, ela vai virar um cidadão. E a forma como foi a formação de caráter dela
vai julgar como que esse cidadão vai se portar perante a sociedade, né? E o movimento feminismo é totalmente contramão, né, na criação de família. E aí, quando você fala, Léo, sobre a questão de, eu não preciso de homem, eu queria saber como que seria o mundo, né, sem os homens. Não vai ter reprodução, não vai desenvolver, porque a gente precisa da força, a força masculina, né? Nós mulheres, assim, eu acredito que nós temos que se comportar como mulheres femininas, né? Não feministas, mas a essência feminina, naquela de eu dependo do meu parceiro, né? Nós estamos juntos aqui, não é uma batalha, né? Não é quem vai chegar primeiro, é chegarmos juntos, porque assim a gente vai entender que tivemos êxito, né? Então, Sim, todos aqueles projetos que a família ela abraça e trabalha realmente juntos em prol de algo, é muito mais gratificante. Então, envolva seus filhos, né? Às vezes a gente está com a cabeça assim tão atordoada que a gente não quer contar para os filhos, eu tô passando por isso. Mas talvez a forma como seu filho de lidar com o mundo pode achar uma solução para você. Então, eu volto a repetir, eu acho que eu já falei isso várias vezes durante as minhas falas, mas o diálogo é a base de tudo, né? E verdade. a cura, ela começa dentro da família. Enquanto o mundo lá fora tá cheio de novidades, cheio de coisas assim que a princípio parecem ser muito boas, a gente só precisa fazer o básico, cuidar da nossa família, né? Com amor, com afeto. E assim, a ferida da rejeição, ela não é só algo físico, né? Não é algo que eu sinto em mim e eu acabo agindo em determinadas situações. Ela é algo espiritual, né? E aí entra um ponto que a gente sempre aborda, a questão da fé. Né, que com fé, com valores cristãos, a gente consegue chegar a ter êxito. Porque muitas vezes eu posso sim ter um pai terreno aqui que me abandonou, né, que me rejeitou, uma mãe que me rejeitou, não me quis e acabei sendo criada por uma avó e eu carrego aquela mágoa. E tudo bem, você é humano, né? Então carregar a mágoa por hora, ok, mas você precisa buscar se libertar disso, né? Então, o que o outro fez com você, você não pode interiorizar para você. Ele fez porque ele também era ferido. Então, nós devemos dar o perdão e lembrar sempre que nós temos um Pai celestial que nos ama e esse não nos abandona, né? Tem até um versículo que eu separei aqui, que é lá em Salmos 27:10 que fala: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Né? Então, conecte-se com essa fé, né? Busque a Deus para dentro da sua realidade e converse com Ele, né? Porque Ele é um Pai que não nos abandona. Ele é aquela pessoa, aquele ser, né? Que está ali conosco o tempo todo. E que sejam, né, a família ser referência, né, para os filhos, né? A gente lida muito com isso, né? Você quer comentar? Compartilhar. Bom, seria o ponto da questão do diálogo e a percepção que o pai e que a mãe têm, que muitas vezes a gente está terceirizando muito a questão da educação, né? Foi muito fácil durante algum tempo, onde os pais simplesmente colocavam no colégio, a escola educa. Eu acho que não. A escola, hoje, nem isso está cumprindo, né? Que seria o ensinar. Muito dificilmente está ensinando alguma coisa para os filhos, mas educar, quem educa é pai e mãe. É dentro de casa que você vai transmitir valores, que você vai ensinar o seu filho o que é o certo, o errado, a ter caráter, a ter discernimento. Então, quem educa é pai e mãe dentro de casa. Não terceiriza essa função para a escola e muito menos para as redes sociais, que tem coisas boas nas redes sociais, nos vídeos, no YouTube, tem. Mas você precisa garimpar, porque tá no meio de, assim, de muita porcaria, de muito lixo. Então, não deixe de qualquer jeito, acompanhe, esteja presente na vida ali do seu filho, da sua filha, esteja cuidando, esteja próximo. Então, tenta ter essa empatia com o seu filho ali e esse olhar, passar mais tempo de qualidade. Eu sei que é importante essa questão do cuidado, criar, de prover dentro de casa, mas vamos focar dentro da família. Esse é um aspecto, né? Então você pode cuidar daquilo que a gente estava falando. Existe o abandono, existe muitos homens que saem de casa, existem um crescimento de mães solteiras, né? E isso é triste, é lamentável. A gente também visa combater isso, porque é através da educação. Então não são homens que abandonam mulheres, são moleques. São adolescentes, são crianças que não cresceram, não se tornaram homens de verdade, que abandonam. Então a gente quer também eliminar isso, acabar com isso, com essa falta de responsabilidade, esse senso. Mas a gente precisa também focar e cuidar da família. Às vezes, dentro de casa, por conta de detalhes, pequenos descuidos, estão fazendo a diferença em crianças que estão se sentindo rejeitadas e abandonadas, ou crianças que vão crescer plenas,
né? Se sentindo de fato amadas, né? Toda família vai ter o seu desafio ali a ser superado, mas com esse cuidado, com essa atenção, você vai conseguir eliminar muitos problemas no seu caminho, no caminho da sua filha e da sua família, e criando filhos com prosperidade, plenos, realizados, isso é mais importante. E também tem o fato de que muitas vezes nós chegamos na vida adulta sem ter tido contato com esse tipo de conteúdo e muitas vezes com famílias que têm os seus dilemas, tiveram os seus problemas. E aí, como é que fica essa ferida? Qual que é o caminho para cura para quando você chega na fase adulta com esses dilemas e se enxerga com essas feridas? Antes de falar, eu só quero reforçar um ponto que você disse, que, assim, no meu trabalho a gente vê muitos pais falando, ai, os meus filhos estão enviando conteúdo inapropriado para aquela idade para outros, né? E aí a gente fica, tá, como que ele tá fazendo isso? Ah, pelo celular, tá enviando pelo Instagram, pelo WhatsApp, pro namoradinho. E aí a gente para, respira e pergunta, né? Mas quem deu o celular pro filho? Então, assim, o pai, ele compra o vício pro filho, porque o celular é um vício, né? E nós sabemos como a gente tá o tempo todo ali conectado. Aí a criança que não tem um tempo de qualidade com o pai, o adolescente que não tem um tempo de qualidade, não sentam-se à mesa ali para comer, né? Não tem mais isso, fazer refeições, todo mundo junto. E quando faz, tá ali com o celular. Então você deu o vício e aí depois você só quer reclamar. Então, pais, ajam como pais de verdade e busquem, né, ferramentas. O celular é uma ferramenta bacana, é importante que a criança tenha. Às vezes ela vai sozinha para a escola e precisa ligar para avisar, mas monitore o que os seus filhos estão vendo. As feridas, elas já foram criadas ali, né, na infância, e aí elas vão sendo reforçadas. Mas cabe a você, né, enquanto adulto, guiar para que essas crianças e adolescentes eles sejam criados num ambiente saudável, né? Uhum. Mas aí quando você vem, a família tá ferida, eu tenho, minha esposa, eu identifiquei que ela tem a ferida da rejeição, ou qualquer uma das outras feridas, né, que existem, é importante começar com pequenos passos, né? A gente nunca vai curar nenhuma dessas feridas de uma hora para outra, né? Não é um salto. Eu não tenho como falar, cara, identifiquei que eu tenho a ferida. Não, peraí, agora eu vou fazer assim, assim, tal, tô curada. Não, não é assim. Da mesma forma como você tem uma infecção, você vai tomar um antibiótico, do dia para a noite você não curou, né? Tem todo um processo, todo um tempo, né? E as feridas emocionais, por mais que elas não são físicas, por mais que você não consegue vê-las, mas você consegue sentir. Então, a cura começa com pequenas doses diárias, né? Se você identificou que o seu parceiro, ele age de forma a entender que ele tem determinada ferida, é importante que você o acompanhe, que você o ajude, né? Em casa, com o diálogo, é onde vai começar a cura. Aquele parceiro que é muito ciumento, que tá o tempo todo ele tentando controlar, provavelmente ele tem a ferida. E aí é importante o outro, né? Não dar motivos para munição para que essa ferida ela se ressalte, né? Então, é com pequenas doses diárias você mostrando que a dor do outro não é pequena, não é drama, né? Muitas vezes, se eu chegar para ela e falar assim, nossa, eu tô me sentindo mal, aconteceu isso no trabalho e tal, ele tem dois caminhos. Reforçar minha ferida e falar, para com isso é drama. Não, acontece problema lá todo dia, no meu trabalho também acontece, você quer ouvir? Ou ele pode me acolher, ou ele pode chegar em mim e falar, calma, meu bem, vamos resolver juntos, né? E essa postura faz com que a dor que eu sinto, ela diminua. E faz com que eu busque por ajuda, né? Se você identificou que tem algum desses traços, dessa ferida, busque por ajuda. Às vezes em casa você fala, cara, mas tá todo mundo perdido aqui. Onde que eu vou buscar ajuda? Na minha família eu não consigo. Hoje existem profissionais, né? A psicanálise mesmo tá aí para ajudar. Nós trabalhamos principalmente nas questões do inconsciente, né? Então, para ajudar a sanar problemas esses de comportamento, também tem psicólogo, psiquiatras, depende de quem você sentir mais confiança em buscar, mas não deixe de buscar ajuda, né? Então, há algo que a gente costuma muito falar. As palavras, elas podem adoecer ou elas podem curar. No exemplo aqui que eu dei, né, do Léo, quando eu cheguei do trabalho e falei, a gente viu duas formas de agir. Ele poderia me adoecer mais, falando que eu só estava com drama, ou ele poderia me curar, né, me abraçando, me acolhendo. E aí cabe à família juntos, seguir juntos. Eu tô com um problema, eu não consigo resolver, eu não tenho diálogo, eu não consigo conversar. Vocês já experimentaram sentar todo mundo junto da família e cada um falar, no dia de lavar roupa suja mesmo, funciona, né? Mas sem julgamentos, falar, olha,
Léo, tá ruim isso, isso e isso. E ele fala: olha, mas você precisa melhorar. Então, sem julgamentos, a gente juntos traçar metas, rotas, para que a gente viva realmente em harmonia. Então, é assim que a gente começa a desenvolver realmente a cura das feridas. Porque às vezes o Léo casou comigo que eu tenho a ferida da rejeição, mas ele tem a ferida do abandono. E aí, que salada de fruta vai ser? Mas cabe a gente, sem julgamentos, acolher um ao outro, né? Sabendo que existe formas de acolher, né? Se eu cresci com uma família que sempre gritava comigo o tempo todo, eu não preciso agora gritar com os meus filhos, né? Eu posso agir de uma maneira a qual eles vão se sentir amados, né? Ah, mas eu não consigo parar de gritar da noite para o dia. Fato. Mas você pode, em pequenas doses, melhorando o seu tom de voz, né? Vai acontecer momentos de você gritar realmente com aquela criança. E aí vai traumatizar? Vai. Mas aí cabe a você depois pedir desculpa. Olha, eu me exaltei, né? Eu não queria ser assim, mas eu estou tentando evoluir. Então, cabe a cada um fazer uma reflexão interna e tentar evoluir pelo bem do próximo, né? Aquele que está ali do seu lado. Bom, bacana. Foi um bate-papo muito legal. A gente conseguiu traçar aqui um caminho muito bacana sobre os principais pontos, tanto das feridas emocionais, causas e efeitos, né? Como que a gente pode começar hoje a tratar sobre isso, mitigar essa falta. O foco na família também é muito importante. E se você também quiser bater um papo, entender um pouquinho mais sobre isso, pode deixar aqui no campo dos comentários. Para conversar com a gente, pode buscar no Instagram também. Quer deixar o Instagram, Thaís? Sim, o Instagram Thaís, ponto psi, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês. Caso tenha alguma dúvida, tenha alguma dificuldade, né? Identificou algum traço dessa ferida, não deixe de falar, busque por ajuda, estaremos à disposição, né? Quem quiser fazer um bate-papo comigo também, é leovieira.oficial lá no Instagram. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês deixarem aqui nos comentários, a gente vai tratar também e vai surgir outros temas para a gente poder trabalhar também. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta se você gostou e compartilhe esse conteúdo que é tão importante e pode fazer a diferença em muitas vidas também. Agradeço a você, a sua audiência, a sua paciência de estar aqui nesse momento. Eu sei que o nosso tempo está cada vez mais escasso, mas é um tema muito importante e muito relevante também. E é isso aí, não perca os próximos episódios, que cada um tá mais recheado de informações sobre as feridas emocionais e como elas afetam, né, na nossa convivência do dia a dia. É isso aí. Um Até a forte próxima. abraço e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.